Boa noite. Boa noite, em primeiro lugar, aos colegas desta sessão. Cumprimento também todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver, eventualmente. Eu começaria por notar que, tendo nós eleições presidenciais dentro de pouco tempo, em janeiro, como sabemos, ou como alguns portugueses sabem, é, digamos, singular que o principal candidato, que é o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, continue a fazer o tabu. Já Portugal é um país de tabus, temos uma longa experiência de tabus, por razões, suponho, táticas, de desvalorizar a campanha eleitoral para as presidenciais. Porque, como é evidente, mantendo o tabu e não dizendo ao que vem, Marcelo Rebelo de Sousa atrasa outras candidaturas, atrasa o debate necessário que já deveria estar nos meios de comunicação, porque os problemas do país são muitos e é importante para os portugueses saber ao que vêm os candidatos que eventualmente se venham a candidatar. Por outro lado, é evidente que este clima promovido pelo Presidente da República em relação às eleições presidenciais desmobiliza os portugueses, desvaloriza o debate e desvaloriza o próprio cargo presidencial que resultará, quem ganhar, e como se sabe, os comentadores todos já resolveram que é o atual presidente que ganhará as eleições. Eu não tenho a certeza, mas, enfim, é a opinião dos comentadores que todos os dias estão na televisão, de manhã, à tarde e à noite, e, portanto, há uma desvalorização evidente da eleição presidencial. Isso é mau para a democracia, é mau para a consciencialização democrática dos portugueses. Mas, falando de democracia, será que Portugal é um país democrático? Será que, tendo um presidente que não defende nem a Constituição nem a democracia, poderemos dizer que Portugal é um país democrático? Podemos dizer que Portugal tem uma Assembleia da República que representa Casa do Povo, como se diz, representa verdadeiramente os portugueses? Será que os deputados que estão na Assembleia da República e que foram escolhidos não pelos portugueses, mas foram escolhidos pelos diretórios partidários para defender o interesse não dos portugueses, mas o interesse dos partidos? Cada grupo defenderá essencialmente o interesse do seu partido. Será que isto é uma democracia? Será que, ao longo de 20 anos, grupos de cidadãos, fizeram manifestos, fizeram ações de consciencialização no país, fizeram, nomeadamente, há meses, uma petição à Assembleia da República para que sejam revistas as leis eleitorais no sentido de serem os portugueses, os eleitores, a escolherem os seus candidatos, a escolherem ou a reprovarem. Porque é evidente que noutros países europeus, em praticamente a maioria, ou quase todos, os eleitores escolhem o seu deputado, o deputado em quem confiam, e recusam, eventualmente, um deputado que esteja já no Parlamento, mas que, segundo a opinião do eleitor, não cumpriu a sua posição. Ou seja, os deputados que estão na Assembleia da República, se representassem os eleitores, teriam que ter uma atitude completamente diferente
no sentido de merecer a opinião, de merecer o apoio dos seus eleitores. Mas como é evidente, como os candidatos ou como os deputados que estão na Assembleia da República não foram escolhidos pelos eleitores, foram escolhidos pelo Primeiro-Ministro, pelo chefe do governo, pelo chefe do partido, perdão. Como é evidente, é apenas ao chefe do partido que prestam respeito, vassalagem e... Porque é ele, o chefe do partido, ou os chefes dos partidos, que eventualmente vão escolher novamente na legislatura seguinte. Ou seja, por esta via compreende-se perfeitamente que os deputados, não todos certamente, mas uma larga maioria, há sempre exceções, mas uma larga maioria, são fiéis aos partidos e não ao país. E, pior ainda, não fiscalizam os atos do governo. A situação económica portuguesa é conhecida, é desastrosa em muitos aspectos. Falarei disso daqui a pouco. Mas todos, ou muitos, conhecemos os erros no plano económico que foram cometidos nos últimos anos. E muitos que estão previstos vir a cometer no próximo futuro. Pois qual é o papel dos deputados da Assembleia da República? É o silêncio. É o silêncio. Não apenas aqueles que apoiam o partido do governo, mas mesmo muitos outros que, por razões da mais variada espécie, se sentem isolados no caso de levantarem problemas para os investimentos públicos, sobre os investimentos públicos, por exemplo, sobre a ferrovia, ou sobre o hidrogénio. E, portanto, o governo é livre de fazer investimentos e agora ir gastar o dinheiro que a tal bazuca, é interessante o nome que o Primeiro-Ministro lhe colocou, a tal bazuca, gastar esse dinheiro com critérios que não são os critérios do interesse nacional. Ora, neste plano e perante esta imagem, o que faz um Presidente da República? Perante esta ameaça, esta recusa de funcionamento democrático das instituições democráticas, nomeadamente na eleição para a Assembleia da República, o que faz o Presidente da República? Desconhece, silêncio, cala-se, para poder ir visitar os sem-abrigo debaixo das pontes, ou fazer fotografias quando vai tomar banho e avisa aos jornalistas com antecedência, para que eles já estejam a vê-lo tomar banho. Eles jornalistas, mas não é para os jornalistas deverem tomar banho que lá estão, é para que todos nós, de manhã, à tarde e à noite, tenhamos na televisão ou nas televisões as imagens permanentes do Sr. Presidente da República, que agora, até nesta questão da pandemia, se tornou um especialista da questão e não cessa de dar conselhos, de dar opiniões, gerando ou ajudando a gerar, porque não é o único. O Primeiro-Ministro também dá a sua ajuda e depois todos os especialistas que agora surgiram que nas televisões nos dizem o que devemos fazer, o que não devemos fazer, de forma contraditória, de forma pouco elaborada, de forma pouco científica, já agora. E o que faz um Presidente da República perante isso? Ajuda à festa. A festa da desorganização, a festa da passividade dos portugueses, porque já se convenceram pela experiência da vida que não adianta fazer seja o que for, porque o regime político em que vivemos não lhes permite participar da vida democrática. Se não tiverem num partido, numa posição, se não derem loas ao partido todo o tempo, se por qualquer razão criticarem o partido, o seu partido, e podem não concordar com isto ou aquilo do seu partido, já sabem que não são escolhidos. Já sabem que nunca chegarão
à Assembleia da República. Eu estive lá 4 anos e sempre disse e escrevi que não foram os portugueses que me elegeram. Quando o engenheiro António Guterres me convidou, eu já sabia que estava eleito. Era o cabeça de lista pela Leiria. E, portanto, sabia que quem me elegeu para 4 anos na Assembleia da República foi o engenheiro António Guterres, não foram os portugueses do meu distrito. Ora, isto passa-se há 20 anos. A petição que foi assinada por umas largas dezenas de milhares de portugueses recentemente para que as leis, pedir que as leis eleitorais sejam reformadas no sentido de que cada eleitor possa escolher o seu candidato e o seu deputado, pois o que está na Constituição, e é perfeitamente legal, constitucionalmente legal, pois isso foi recusado pelos partidos, todos os partidos, previsivelmente, porque tendo na boca a carne de lombo, por assim dizer, não a querem largar. Ou seja, tendo o poder quase exclusivo da participação política, não querem, naturalmente, que outros possam participar desse banquete político. E o que faz o Presidente da República, eu volto a perguntar, não faz nada. Mas não é apenas em relação ao sistema político português. É também envergonhar-nos, porque é disso que se trata, com o seu silêncio. Aquilo que se passa em Moçambique, ou no norte de Moçambique, em que tropas estrangeiras invadiram o território de um país que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e toda a gente diz que é um país irmão, a quem damos loas pelas mais diversas razões, pois o que faz o governo português, pois o que faz o Presidente da República, calam-se cobardemente. É disto que se trata. E é isto que se passa na Presidência da República. Mas se fosse só isso, ainda não seria mau. O Jornal Expresso, neste último fim de semana, traz uma página que eu incito todos os portugueses a ler. É a página 8 do Caderno de Economia. O título é este: Polónia e Hungria nunca estiveram tão perto de roubar o lugar a Portugal. Os países do sul da Europa afundam-se no ranking do PIB per capita em 2020. Espanha cai 4 lugares para o 18º, Portugal arrisca perder o 19º. E só não perde se a Grécia, porque a Grécia realmente caiu brutalmente. Mas esta página do Expresso mostra à sociedade que Portugal perdeu os últimos 20 anos, do ponto de vista económico e social. Portugal, nestes 20 anos, cresceu em média negativa, em menos 0,3%. Mas a Polónia cresceu 2,9% por ano. A Hungria, 2 pontos. Eslováquia, 1,6%. Roménia, 2,9%. Letónia, 2,4%. Croácia, 0,1%. Bulgária, 1,8%. Ou seja, a economia portuguesa está de rastros. E não é por causa da pandemia. É pela má gestão governamental. É pelos investimentos errados. É pelo desperdício dos mais de 130 mil milhões de euros que recebemos da União Europeia desde que somos membros. E agora, a festa vai continuar com a tal bazuca. E criticamos-nos, e os governantes criticam, os tais governos frugais, que são aqueles, no fundo, que se sabem governar, que têm uma disciplina, que têm uma organização e que não precisam de andar de mão estendida na Europa para sobreviver. Nós hoje festejamos uma data muito importante.
1º de dezembro de 1640, quando nos voltámos a libertar da Espanha e quando adquirimos ou continuamos a nossa independência de país livre e independente, que era esse o objetivo. Pois neste dia importante, pelo menos na minha opinião, para os portugueses, aquilo que nós vimos do ponto de vista económico é que nos últimos 10 anos nos atrasamos em relação a todos os países europeus, pouco atrasámos, pouco em relação àqueles que eram mais ricos, ou que são mais ricos por razões evidentes. O seu crescimento económico é lento. A Alemanha, a França, a Holanda, os países nórdicos, é evidente que têm um crescimento lento. Mas mesmo assim, nós crescemos menos que a média. Há 2 ou 3 anos, tivemos 2 anos, crescemos 0,1% acima da média. O Primeiro-Ministro não se cansava de dizer que estávamos a crescer, a economia portuguesa estava a crescer acima da média europeia. Mas nunca falava de que estávamos a decrescer em relação a todos aqueles países que, tendo entrado depois de nós na União Europeia, estavam a crescer bastante mais. E o futuro? O Expresso, essa página do Expresso também explica que o nosso futuro não vai ser bom. E eu dou-vos apenas uma nota. Da população portuguesa com o ensino secundário, temos 52,2% de portugueses com esse ensino. Mas temos na Polónia 92%, na Hungria 85%, na Eslováquia 91%, na Roménia 79%, na Letónia 91%, na Croácia 85%, na Bulgária 82%. Ou seja, somos facilmente, não apenas o país mais pobre da União Europeia, ou pelo menos um dos 3 ou 4 mais pobres da União Europeia, como somos o mais ignorante, como somos o menos preparado para o futuro. Porque sem formação dos portugueses no mundo moderno, com economias altamente desenvolvidas e a pedir e a exigir recursos humanos altamente formados, um país como Portugal, que vive na ignorância, que mergulha na ignorância, que faz da ignorância o pão de cada dia, ignorância que, aliás, diga-se, chega aos pontos altos da governação. Veja-se o que está a acontecer, por exemplo, no hidrogênio, ou o que está a acontecer com a rede ferroviária, etc. Ou seja, e eu terminaria dizendo que o nosso sistema político está podre. Temos um governo de 70 pessoas que ninguém conhece, para além de 2 ou 3, que dizem coisas absurdas. Há dias, uma senhora ministra dizia que, bom, nós não ligamos a nossa ferrovia à Espanha porque a Espanha não deixa. Em qualquer país civilizado, esta senhora ministra ia para o olho da rua na hora. Não chegava outro dia como ministro. Em Portugal não aconteceu nada. Os espanhóis não deixam fazer aquilo que os portugueses eventualmente queiram fazer. O Primeiro-Ministro calou-se, o Presidente da República calou-se. Aliás, e com isto termino, vamos ter eleições presidenciais em breve. Sabemos que, apesar de andar em estado de negação, o atual Presidente da República se candidatará, que provavelmente poderá ser eleito ou reeleito, e que o desastre nacional que os portugueses de 1640 tiveram a glória de recuperar o país, o desastre nacional vai continuar.
soluções políticas, antidemocráticas, económicas, que estão, enfim, a serem seguidas, garantem-nos mais atraso, menos crescimento económico, mais pobreza e mais ignorância. Muito obrigado.